Olá, família Debate Síndico. Nós vamos falar hoje sobre o perigo da chuva. A gente está vendo o que está acontecendo aí pelo mundo e para quem não está em São Paulo, nós já tivemos uma espécie de miltinho aqui, viu, gente? E isso tem uma série de consequências. Além daquela consequência que é ficar sem luz, nós temos outros problemas que nós vamos conversar hoje. Quero começar agradecendo a nossa equipe de produção, de novo Gisele, Suzana, Paulo, Sacramento, Marcelo, toda essa turma. E vamos trazer hoje o Felipe Leonardo para falar de um dos pontos importantes, gente, que são os para-raios. A gente vai falar hoje sobre o quanto o para-raio ele ajuda para o dia a dia e principalmente protege, porque assim como a chuva, a gente vai receber outras coisas aí, né? Vamos começar a ter outros intempéries. Ele já está entre a gente aqui, vou trazê-lo. Olá, Felipe. Ó, eu falo que dá problema, o Felipe já entrou com tudo escuro. Você vê como é que são as coisas, né, Felipe? Tá vendo aí? Você viu que você já entrou com tudo escuro, né? A questão do Pois é, rapaz. miltinho no Brasil já abalou sua iluminação aí também, é isso? Rapaz, eu vou te falar, é contagioso isso aí. É, Tá, é tá contagioso. conseguindo, tá conseguindo me ver aqui? Sim. Ah, então tá bom. Que bom. Aqui, muita chuva, viu? E a previsão é que continue. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, Felipe. E eu quero que você vá mais para a tua especialidade com o tempo, né? Porque a questão é o seguinte: a chuva e a falta de luz é o primeiro reflexo que a gente enxerga. Mas a gente olhando lá para fora, a gente começa a se preocupar com trovão, com raio e todos os intempéries que a gente está sujeito aí nesse caminho, né? E aí começamos a receber demanda, curiosamente, sobre o para-raio, aí fomos te procurar, para a gente bater esse papo aqui e saber o que a gente tem que fazer para ficar ligado, para não ter problema maior do que a falta de luz, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a questão quando o cliente fala que está com falta de luz, né? Está passando por alguma dificuldade nesse sentido, a gente tem que ver, porque às vezes também a falta de luz ela vem para poder mostrar, né? Porque às vezes as pessoas só se mexem também em relação às suas manutenções, né? Essas questões, quando o bicho pega, né? Aí Verdade. sempre tem um conselheiro, no caso do condomínio, ou alguém que atenta para aquilo, fala, pô, inclusive, né, cara, a gente precisa de dar uma olhada nessa situação aí da parte elétrica, né? Faz tempo que a gente não faz uma manutenção preventiva, alguma coisa desse sentido. Então, e por muitas vezes a gente é acionado, né, como profissional, né, e acaba pegando, né, uma situação que poderia ser uma tragédia, Sim. mas justamente pela chuva ou por algum aperto que o cara precisa, ou queimou uma placa de elevador. Eu às vezes falava muito isso com o Marcelo. Sim. Ah, queimou uma placa de elevador, o seguro, a companhia de seguro precisa do laudo de inspeção do para-raios para poder tentar dar entrada, né, com pedido do prêmio do seguro, né? Então a seguradora ela realmente ela
faz essa pesquisa, ela quer todo tipo de informação, todo tipo de documentação pertinente àquilo. E aí, né, quando você precisa, é que você se depara na situação de não ter, né, se preparado, né? A chuva está vindo, mas a gente precisa de se preparar, limpar as calhas, né? Enfim, a gente que vai aos telhados, né? Costumo dizer isso, que a gente costuma ir no telhado, o síndico não quer ir, entrega a chave, o zelador também não quer ir. Então a gente sobe ao telhado, chega lá, a gente não vê só o para-raio, né? A gente vê a calha, que está cheia de sujeira mesmo. Aqui na nossa região aqui, Volta Redonda, né, tem muita poluição, né? Um pó realmente gerado através da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, você acaba se deparando não só com essa questão, mas a preparação da chuva, já pego e falo com ele no ouvidinho, falo, poxa, é bom dar uma limpada na calha lá de chuva do condomínio, porque a situação está complicada. Gente, estão vendo que a gente buscou a pessoa certa. Preciso agradecer a Gi, que foi quem foi procurar o Felipe Leonardo para a gente conversar. Ó, nem começou a esquentar, que só os gatos vão no telhado, e quando não é gato é o urubu, né, Felipe? Esse é o problema. Geralmente ele está lá na pontinha do para-raio. Não entramos no para-raio, mas já entramos o quê? Olha que uma coisa importante. Felipe, eu não tinha pensado nisso. Quando você tem um problema de queima de alguma coisa, a seguradora vai em cima do para-raio, né? Porque a vazão para uma descarga elétrica sair queimando as coisas no prédio, né? Porque, na verdade, o que acontece? Nós temos uma norma, né? A NBR 5419, ela vai trazer as diretrizes, né, do que precisa de ter de documentação desse sistema de proteção, né, contra descargas atmosféricas, o para-raios. Então, ali a gente tem como se diz, um checklist, né, do equipamento que é preciso ser feito. Como os nossos órgãos aí, municipais, estaduais, federais, eles não têm, às vezes, a condição de estar sabendo se aquilo está ok ou não, está de acordo com a norma ou não. Quem acaba sendo o nosso fiscalizador são as companhias de seguro. Sim. Porque quando acontece um sinistro, aí que você vai se deparar com o que você precisa de ter de documentação. Então, você vai pegar um sinistro aí, igual a gente teve há 2 anos atrás aqui na cidade, de um grande condomínio, um sinistro de grande monta aqui dos 6 condomínios, dos 6 blocos, 4 deles ficaram sem elevador por queima. Olha só. Então, assim, um valor muito alto, né, de sinistro, né, de prêmio a ser pago, e na hora de entregar a documentação, felizmente, o síndico era um síndico bem criterioso, já estava vencido há muito tempo, só que ele tinha entrado há 1 mês e logo em seguida ele tinha chamado a nossa empresa para poder lá fazer uma vistoria. E, né, por sorte, a documentação estava em dia. É bom deixar claro, né, a gente sempre fala, mas eu fiz a manutenção, eu fiz a vistoria do meu para-raio. Gente, são fenômenos, né, naturais. A norma pede, o cumprimento da norma é o mínimo que a gente pode entregar, né? Se essa descarga atmosférica ela vai trazer algum prejuízo ou não, porque não se conseguiu calcular ainda qual a dimensão de um raio, né? E nem quantas vezes esse raio pode cair no mesmo lugar, mas que ele pode, isso é certeza, e ele cai. Mas nessa situação, nenhum tipo de proteção que estava foi suficiente para barrar a queima desses equipamentos. Nem
as próprias proteções do condomínio, né? Que era a parte do para-raios, que é na questão da descarga direta, né? A gente fala sobre isso, né? Que durante a chuva a gente tem a descarga direta, que é aquela que diretamente incide sobre a edificação. A gente tem uma descarga indireta, que é o que causou, nesse caso, a queima do equipamento, que é aquela que vem pela concessionária, né? Vem pelo fornecimento de energia da concessionária. E como o espaço lá é muito grande entre o transformador e o condomínio, que é um condomínio de alto padrão, ele passa por uma mata, então a gente acredita que esse raio caiu no meio dessa linha, e dessa linha ele foi até o condomínio, estourando todos os DPS que já tinham no projeto inicial, que estavam funcionando. Então, assim, apesar dos pesares de termos feito o condomínio fez o seu dever de casa. Ainda assim, ele teve 4 dos 6 elevadores queimados, né? Então, quer dizer, um prejuízo enorme, mas estava com tudo em dia. Então, esse como diz, a boa notícia da coisa. Além de não ter causado nenhum dano físico a ninguém, foi só dano do equipamento mesmo. E, na hora de apresentar as documentações, a seguradora acatou tudo e fez o pagamento integral do que era preciso para voltar a funcionamento. Olha, gente, outra coisa que eu não tinha lembrado, inclusive o doutor Artéria aqui já começou a falar mal da seguradora e não acabou o texto dele. Mas eu já imagino, viu, doutor Artéria, você deve estar falando da dificuldade de conseguir receber da seguradora. Então, veja, problemas intempéries teremos cada dia mais. Isso aqui não é adivinhação, né, Felipe? A gente está vendo o que está acontecendo. A gente está, como diz, nessa virada do século aí, nós estamos assistindo de camarote, né? Estamos. Então, inclusive eu estou aqui, tem alguém da Tempo Seguro, que se pudesse comentar isso com a gente, seria bom. Deixa eu aproveitar que eu estou... Seja bem-vindo, Tempo Seguro. Seja bem-vindo, Leone Silva, Renan Albuquerque, Bruno Sacramento, grande Bruno. Esteja entre a gente. Bruno é também da área de elevador, diretor da CESP, da Biel, casado com uma mulher muito legal, né, Bruno? Que tem uma empresa legal, que esteve com a gente aqui também. Gisele Dourado, Poste Castel. Eu demoro para falar e depois não consigo ler. Esse aqui eu vejo depois. Cine Felipe, Rates de Mel, Marlilane, Fábio Continho, Contato Síndico Profissional, Roberto Wellington. Sejam todos muito bem-vindos. A Tempo Seguros já começou agradecendo. A gente quer saber mais a importância do Tempo Seguro. A gente trouxe o Felipe para poder falar aí desse momento que a gente está aí com chuva e falar do que a chuva acarreta a mais. Eu vou aproveitar da audiência rotativa aqui, Felipe. O Felipe começou dizendo para a gente que sobe no telhado só quem é gato ou é urubu. Que cada vez que ele sobe num telhado, não sobe zelador, não sobe síndico, e ele chega lá, tem um monte de problemas, inclusive pequenos problemas de grandes causas, que é a limpeza da calha, né, Felipe? E contou um problema que ele teve na região dele, que na mesma chuva, no mesmo interpérie, 3, 4, 5 condomínios pararam os elevadores, e aí ele é chamado, porque aí a seguradora, para poder saber se vai pagar ou não, precisa do laudo do para-raio. E ele já cita aqui, alguém perguntou, a Rosângela aqui perguntou se tem lei para isso. Rosângela, tem uma NBR, me corrija aí, Felipe, se eu falar errado, 5419, e se existe norma tem poder de lei. A gente fica muito preocupado de saber qual lei que é. Se tem norma, tem poder de lei. Falei alguma bobagem, Felipe? Perfeito, poder de lei, né? E o que ela traz ali, o importante é entender isso,
todos os itens que ela traz ali, ela traz até sobre o material que deve ser utilizado na instalação do para-raios, uma metodologia de testes para chegar à conclusão de que esse para-raio está bom, está ruim, tá? Então ela traz isso mais em termos técnicos, porque ela serve de referência para nós, profissionais. Ela foi escrita por mais de 80 mãos, tá? É uma norma que a sua primeira versão eram com 60 páginas, hoje tem 380, então assim, o Brasil realmente, por ser o país onde cai mais raios, né, no mundo, a gente chegando aí à marca de 150 milhões de raios, tá? Do ano passado, que a gente estava indo de 70 a 100, então a gente está aí em 150 milhões, então assim, a gente é líder disparado no mundo de raios. Então assim, e os nossos professores, né, os nossos, como diz, os nossos catedráticos, né, da engenharia elétrica, que foram quem estudaram e chegaram a essas conclusões de como fazer, né, de como entender a norma. É importante dizer que isso não foi tirado o máximo não, é o mínimo que a norma pede, é o mínimo necessário para que você esteja seguro. Então, dali, a partir do que a norma diz, é plus, é ótimo. Mas o mínimo necessário, pelo menos, você tem que cumprir. Então, isso que eu acho mais importante deixar claro é que quando a gente fala de uma lei, né, que ela tem o poder de lei, tanto para o profissional, ela é uma garantia de que você cumpriu com o teu dever profissional, de como deveria ser feito, né, é uma garantia para o profissional, porque ele emite obrigatoriamente uma anotação de responsabilidade técnica sobre aquilo que ele está afirmando, né, de que está bom, de que está ruim também. Então, assim, isso é uma referência que protege o profissional e de que protege também o síndico, a administradora, enfim, todos envolvidos nesse processo, né? Então, e ela pede, a gente sempre fala assim, mas para ficar de acordo com a norma, né? Assim, mas para ficar de acordo com a norma é para ser o mínimo, né? Então, assim, para você ter uma segurança na sua instalação, é o mínimo, não é o máximo que ela está pedindo, não. Ô Felipe, o assunto é tão importante que a gente está com uma carga pesada aí. Marcelo Braga veio para te prestigiar, já está enchendo de informação aqui na tela. E o Bruno Sacramento. Ele está dizendo que as pessoas brincam com coisa séria. E agora ele está comentando do artigo 39 do CDC. O Felipe vai comentar sobre isso. E eu só para eu entender, 150 milhões de trovão? De raios. Não é possível. A gente tem um site do INPE e tem uma equipe, uma parte do site chama ELAT. E-L-A-T. É muito bacana. Eu entro no site todo dia. Até para poder me informar mesmo sobre onde está caindo. Então lá, você tem um mapa do Brasil todinho, né? E lá está dizendo os locais que estão caindo raios. Então, assim, a gente consegue fazer por quilômetro quadrado, quer dizer, chegou ao ponto, né, de você conseguir saber por quilômetro quadrado aí na tua região quantos raios caem no ano, né? Então, assim, ele tem todos esses dados, é muito bacana. Quem puder acessar, é bom porque você fica sabendo, né, de como está esse movimento da descarga atmosférica aí na tua região, se cai muito, porque é muito comparativo. Tem local que cai mais mesmo, né, já aí pelo relevo, né, tem várias questões envolvidas nisso, e tem locais que caem muito menos. Então, assim, a gente tem... e até isso é levado em consideração na hora de você dizer se aquele local precisa do para-raios ou não, entendeu? Marcelo está comentando que o CDC, que eu achei que era uma cláusula da norma, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Felipe, você comentou que por causa do condomínio se posicionar para o seguro, né?
ele fazer uma solicitação para o seguro perguntou sobre a condição e o laudo técnico do para-raio. Isso pode passar do elevador e entrar nas unidades, por exemplo? Sim, sim. A gente sempre costuma dizer o seguinte: é, ne, ne, é melhor não ter um para-raio do que você ter um para-raio e não fazer a manutenção, tá? Isso é muito claro, isso mais do que nunca fica mais claro ainda para nós profissionais da área. Eu prefiro que o síndico assuma a retirada desse para-raio, tá? Do que ele ter e não fazer a manutenção. Existiu uma situação muito engraçada comigo, assim que eu comecei a trabalhar. A para-raio engenharia vai fazer 23 anos agora. Então, 23 não, 13 anos agora. Então, assim que eu comecei a trabalhar, aconteceu um caso de um condomínio que achava muito caro fazer a manutenção do para-raios, né, anualmente. E aí eu não sei se foi por brincadeira ou realmente ele queria, na época eu não tinha muito feeling da coisa, ainda um pouco mais jovem, ele falou comigo assim, então eu vou tirar o para-raios. Aí eu falei com ele, então eu cobro o mesmo valor para tirar. É o mesmo valor. Eu tiro para você e você vai ficar, vou te falar, por quê? Na verdade, o equipamento ele tem que estar 100%, né, funcionando 100%. Se esse cabo está rompido em algum momento, se esse aterramento, esse cabo que eu digo é o cabo que sai lá do topo, né, e vai, às vezes vai pela própria estrutura ou vai pelo lado de fora mesmo da edificação. Se esse cabo está rompido ou se essa parte do aterramento não está bem feita, provavelmente esse raio no meio do caminho ele vai achar um outro caminho. Porque o que a gente faz, o para-raio, é simplesmente achar um caminho seguro para que o raio dissipe, ele ia cair ali no prédio de qualquer jeito, naquela edificação. Então a gente precisa de quê? De garantir que esse caminho seja um caminho seguro. Ele só quer ir para a terra, mais nada. Mas se ele tiver que passar por dentro da casa, por dentro da fiação, por dentro dos apartamentos, por dentro do elevador que existe a parte metálica, ele vai utilizar o que tiver mais próximo. Por isso que eu tenho que garantir de que esse caminho escolhido, ele esteja funcionando bem, né? Então, quando a gente fala assim, se pode acontecer, pode, no caso dele não estar funcionando bem, né? Não está com a sua manutenção em dia. E mesmo depois, eu escutei um barulho, acho que foi perto. É bom chamar um profissional para poder dar uma olhada depois desse barulho que acho que foi perto. Por quê? O para-raios, hoje em dia, e o material que ele é feito, ele derrete. Ele, às vezes, a conexão, ela como se diz, ela se expande e aquela conexão entre um cabo e outro, ela abre e já não está legal mais. Ele é feito para isso. Ele é feito para ele absorver isso, mas ele fica, como diz, doente. Ele precisa de voltar a funcionar. Porque pode ser um raio de pequena monta ou pode ser um raio de muito grande. Então, assim, como a gente não consegue fazer essa previsão, é sempre bom, depois da época de chuvas, mesmo que eu fiz a minha manutenção, que é obrigatória anualmente, tá? Mesmo que eu fiz a minha manutenção, eu chame um profissional, ele fez hoje, mas essa noite caiu um raio aqui próximo. Chama ele no outro dia, pelo menos para ir lá para dar uma olhada, para poder saber se realmente aquilo está seguro. Você falou uma coisa, minha impressão, né? É muito comum a situação do sistema de para-raio não está em ordem. Agora você comentou que é uma checagem anual, né? Não é pouco, rapaz. É o que você está falando. O ideal seria a cada chuva, A cada 6 meses, vamos lá.
A cada 6 meses, né? A norma ela diz que você tem que fornecer o laudo, quer dizer, assinado com a RT, né? Com todas as medições, anualmente. E que de 6 em 6 meses você faça uma visita para vistoria, sem precisar de utilizar, sem utilização de equipamentos para medição, tá? Então, porque na própria vistoria, do olhar de um profissional já acostumado a vir para raios, a ver esse tipo de situação, ele consegue pegar muita coisa. Às vezes a ponteira quebrou do próprio captor, né? Às vezes é uma emenda que ela, naquele momento ali, ela abriu. Então, assim, isso ele consegue pegar visualmente, né? Então, a norma, ela diz assim, você tem, ou por obrigatoriedade, 1 ano de fazer isso e de estar com a documentação, tá apresentado com um ART, com tudo direitinho, e de 6 em 6 meses, uma vistoria, tá? Mas aí não precisa, tipo assim, de ninguém assinar, não precisa de ter uma documentação. Pode ser o próprio síndico, o próprio zelador, aconselho que não, a norma não deixa isso claro, tá? É uma falha. Mas um profissional da área que vai lá fazer uma visita. Quando você me cobra uma visita técnica, é X, paga essa visita técnica, ele vai lá e vai te falar, ele não vai te emitir o laudo, porque o laudo provavelmente vai estar em dia, porque ele é anual, mas ele pelo menos fez uma visita, uma vistoria, tá? Nós temos 2 informações importantes aí. O Marcelo elogiando o que você está falando e dizendo que eu tenho razão, a grande maioria das pessoas ou dos condomínios fazem sempre um... E há tempo os seguros, que é alguém... Obrigado aí, viu, Tempo? Depois fala o seu nome aí para a gente dar o crédito. Ele fala que, via de regra, a seguradora não vai cobrir danos causados ou agravados por falhas de manutenção. Você vê que a questão não é só o laudo. Você pode ter o laudo pode estar em dia, está bonitinho, dentro do período de 1 ano, tudo bacana, mas como é um sistema que depende da haste, das conexões, do cabo, etc. Aí depois eu vou pedir para o Felipe fazer a explosão desse sistema para a gente ver, mas, se eu entender, o que o sistema faz é captar o raio que já veio para esse prédio e tirar ele de dentro da estrutura e ir para a terra. E isso tem todo um processo. Obrigado, viu, Rodrigo? Inclusive, Rodrigo, entre em contato com a gente, vamos fazer uma live falando de seguro, porque é outra coisa que tem muita dificuldade das pessoas entenderem. E Rodrigo e Felipe e família, a gente fez um palco para falar do dia a dia do síndico. E para que o síndico fale, para que ele passe para a gente as dificuldades que tem. E a primeira coisa é o cara cuidar do regulamento, é o cara cuidar da Constituição e cuidar das leis. Mas isso aqui, ó, de novo, obrigado de novo, Rodrigo, você pode estar lá com o laudo bonitinho, assinadinho, mas se o equipamento não está em ordem, a seguradora não vai pagar por um erro do condomínio. Estou certo, Felipe? Estou certo, Rodrigo? É isso aí mesmo. Porque o que acontece? Quando acontece no caso, tá? Eu estou dizendo não um sinistro de pequena monta, às vezes você consegue... Eu trabalho para seguradoras também, tá, o Valmor? Então, a gente é acionado por seguradoras para estar fazendo alguma vistoria em determinado. Então, a gente já pega essas... Às vezes a documentação está em dia, está tudo direitinho, mas vamos supor, a gente está agora em outubro, essa documentação ela é de janeiro desse ano. Então, quer dizer, se passaram 9 meses, né? Então, em 9 meses aconteceu muita coisa, né? E às vezes teve alguma descarga atmosférica ou alguma coisa nesse sentido, que na época do laudo estava tudo ok, mas naquele momento não estava. Então, a seguradora ela já traz um entrave para essa situação. Precisa se justificar. Como eu não sei, de repente o Rodrigo aí vai ter
a resposta. Mas o trabalho do síndico é trabalhar de acordo com a norma, de acordo com do que precisa, né? Olha, se essa norma do bombeiro aqui de extintor de incêndio, eu preciso de trabalhar com ele que tenha que estar dentro do prazo, enfim, e tudo eu tenho que trabalhar. Se eu tenho para-raios, eu tenho que cuidar. Se eu tenho a minha situação, tem norma para tudo, né? Então, assim, se eu tenho a minha situação de bombas, de elevadores, né? Tem o RIA, tem uma série de documentações que são, como se diz, que são entregues, né? Que fica no domínio da gestão condominial, justamente para assegurar essa situação, né? De que você está cumprindo minimamente, gente, continua aqui a dizer, vou repetir, minimamente, tá? A norma é o mínimo que a gente está fazendo, tá? Então, se você está cumprindo minimamente, tá ótimo. O que eu estou comentando sobre a norma, Felipe, você é do mercado, você sabe disso, né? O síndico precisa se virar nos 30. Todo mundo imagina, ou todo mundo participa, como é duro para o síndico aprovações de verba, funcionários, etc, etc. Então, o que a gente vem fazendo aqui é tentar dar luz a coisas que podem acontecer. Eu brinquei aqui, brinquei não, que você que estava dizendo isso, que normalmente você vai fazer a vistoria, não sobe nem o síndico, nem o zelador, e eu estava brincando, família, que sobe no telhado, o gato e o urubu. O urubu derruba avião. Você falou uma coisa que é legal, aqui no prédio da minha frente eu vejo sempre isso. O urubu fica em cima do para-raio, da haste do para-raio. Ele não derruba, não? Rapaz, o urubu, ele é engraçado, toda vez que a gente está subindo para algum edifício, né, dificilmente a gente não encontra o urubu. Sempre tem urubu lá em cima, lá mesmo, ele fica... Não derruba não, porque, na verdade, assim, se o equipamento está bem preso, né, no caso do Franklin, né, do mastro, então, assim, ele não tem o perigo de derrubar, não. O que a gente tem muito medo, né, no caso, é de ventos, né? Os ventos realmente eles são complicadíssimos também para telhado, né? Principalmente para essa área de cima que a gente fala. Eu já me acostumei com meus clientes, né? De sempre que eu subo, eu já vou dando uma olhada em tudo, né? Então, assim, a gente já vê às vezes tem cliente que a gente já conhece até a posicionamento das antenas que estão em cima, no topo do edifício. Fala, rapaz, mudaram as antenas, colocaram mais antenas aqui e tal, porque importante agora me veio falar das antenas justamente para dizer ao síndico o seguinte: tomem conta de quem vai instalar as antenas, porque as antenas elas fazem parte, tá, de partes metálicas em cima, no topo da edificação, e precisam de estar, né, equipotencializada ao para-raios, que ela funciona como para-raio também, tá? E não esqueçam disso, isso está na norma, é item de norma também. Então, é bacana a gente falar, igual assim, a gente vem puxando as escadas, né? Às vezes tem uma escada de metal lá em cima mesmo. Você chega até a parte do telhado, aí para ir até a parte onde é a caixa d'água, tem uma escada metálica. Essa escada também precisa estar equipotencializada no sistema do para-raios. Então, assim, o prestador foi lá para tirar uma antena. Ele tirou a antena, mas a conexão que estava da antena até o cabo do para-raios, como que ficou? Ficou solto, ficou jogado? Tira foto, pede para o prestador tirar foto. Aí ele instalou a antena. As antenas estão todas espalhadas na platibanda da edificação, ou você tem um ponto específico onde você orienta seus prestadores a colocarem as antenas todas naquele ponto ali para poder facilitar a potencialização ao para-raios. Entendeu? Então, assim, a gente faz essa... porque o síndico, né, cara, ele é um multitarefa, né, na verdade, né? Ele é advogado, ele é empreiteiro, ele é o cara de compras, ele é o cara de tudo, né? Então, assim,
tem que contar com os profissionais da área, né, que conhecem as dores do síndico, o calo do síndico, para poder estar orientando ele sobre esses sentidos, que ele não tem obrigação nenhuma de saber, mas quem está prestando o serviço tem a obrigação de falar. Felipe, a gente fala muito aqui no debate síndico da importância, que você já disse tudo, né? O síndico tem que ter uma competência em muitos aspectos. Então a gente sempre aconselha que o síndico, o conselho, os moradores ajudem, primeiro. Segundo, que consulte novos fornecedores, mas não necessariamente para trocar de fornecedor. É para ver a outra visão da outra empresa. O Felipe está aqui falando de 13 anos de experiência. Tem empresas de 30, empresa de 2. Isso não quer dizer nada. O importante é o profissional que está à frente, o que ele está buscando, e do lado do síndico, estar buscando maiores informações. Eu quero falar aqui o que a SEG Vigilância está falando, mas primeiro deixa eu dar as boas-vindas. A Michele Prats, assessoria, Marcelo Braga, seu fã, viu? Seu fã, viu, Felipe? Biel Elevador. Eu também sou dele. Eli Gleice Oliveira, Luiz Rodrigues, com carinho. Diz pra gente o resto do seu nome, porque eu gostei muito do nome, com carinho. Síndico Maglione, aos serviços terceirizados. Segue Vigilância, que eu vou falar tudo o que ele disse aí. Jardinagem Bione, Ordilei Rocha, Sandra e Silvia Jaqueline. Esse nosso participante falou bastante, deixa eu ver se eu pego aqui do começo. Ele faz algumas ponderações importantes. Ele cita assim, ó. Segue deve ser segurança e vigilância. Se você puder escrever para a gente, é bom. Quase 90% dos condomínios estão fora das normas. 95% do corpo do bombeiro assina sem vistoria. Olha que informação importante. Posso provar. Você já está convidado para o próximo debate síndico. Vamos falar disso aí. Posso provar. Eu faço vistoria em condomínio e vou mostrar quantos erros. GRPF, seja muito bem-vindo também. Aí o Anderson Salles, que eu já falei dele, está saindo algumas palavras. Ele está dizendo que alguma coisa saiu errada. Não tem problema, viu? Pode continuar dizendo que a gente quer participar. Não fazem teste de apagão e não fazem teste de brigada de incêndio. Segue, Vig, manda seu nome para eu te chamar pelo nome. Rapaz, você não imagina como é difícil conseguir gente para uma brigada. Uma das bandeiras aqui do debate síndico é a gente pedir para que as pessoas participem mais da gestão do síndico. Que o cara aceita entrar na brigada, mas não vem para o treinamento. Não, amigo, fiz 200 orçamentos, nenhum foi aprovado. O debate síndico está aqui para isso. Vamos levantar essa bandeira. Existe prostituição na área de seguros. Esse é um assunto que possivelmente nós vamos falar a semana que vem, porque vem uma outra pessoa que tem isso como bandeira, viu? Batista d'Água. O Segvig, ele deve estar passando por uma situação que todo profissional da área aí, que vende serviço para condomínio, que presta serviço, passa, né? Que é a questão do menor preço, né? Chama 3 empresas e vão pelo menor preço. Aí, o Segvig, eu tô te chamando porque ainda não entendi o seu nome, não apareceu. Eu vou te falar, eu passo muito por isso, mas eu sempre, quando me pede, ou a administradora me pede, ou o síndico, eu faço questão de ir ao síndico, tá? Para apresentar. Essa entrada com o síndico, ela é de suma importância, porque é ali que você vai mostrar a diferença, o diferencial do teu trabalho. Não para pedir favor nem nada disso, não. É para você falar assim, poxa, existe, você vai encontrar serviços de R$10 e serviços de R$50. É igual instalação de placa
fotovoltaica, né? Pessoal, há muito tempo, tal, aí você pega uma placa de um fabricante chinês, não sei das quantas, sai a R$10. Se for um fabricante nacional, que você vai ali na esquina, bater na porta dele, ele vai te atender daqui 5 anos, porque ele está aqui, é R$30. Mas o brasileiro, ele tem aquela coisa do menor preço. E algumas administradoras, tá, o Valmor, o Segvig, algumas administradoras têm adotado uma situação que eu achei muito bacana, que antes de ser aberto o pregão lá, a licitação, né, do serviço, elas estão chamando as empresas proponentes desses serviços para poder falar. Então, o cara vai, por exemplo, eu vou e vai mais 2 amigos, mais 2 colegas, cada um falando sobre o que entendeu do serviço, sobre qual serviço que vai ser feito. Isso é importantíssimo, porque quando você abrir aquela licitação, você não está comprando por preço, você está comprando pela estrutura da empresa, por quantos anos que ela está no mercado, como que esse profissional apresentou esse trabalho, qual a referência que você tem. Então isso muda tudo, muda o panorama, entendeu? Agora, ninguém quer ter trabalho, né? E ninguém tem tempo, né, para poder ficar indo até as reuniões e tal. Eu entendo, mas algumas já estão fazendo já uma chamada de vídeo, né, em grupo, que seja 5 minutinhos, 4 minutinhos, você ganha muito com isso. Eu acredito que acaba um pouco com essa questão da gente só escolher o mais barato, tá? E coloca pessoas competentes no mercado, viu, Segvig? Eu acho que o caminho deve ser isso daí, e isso é um trabalho de formiguinha, tá? Nós, como prestadores de serviço, indo falar com as administradoras, indo falar com os gestores, com os síndicos, sobre essa ideia, entendeu? É apenas uma ideia, mas pode ser, pelo menos para mim, tem sido muito interessante. Bom, temos 2 situações importantes aí. Voltando à nossa bandeira aqui, que é o síndico, né? Você marca, vai lá para falar, não sei se isso já aconteceu com você, pega um condomínio com 150 unidades, você vai para falar, chega lá, tem meia dúzia de pessoas. É sempre assim. Né? O que é muito complicado. E o Segvig está com uma bandeira importante aqui, que é a propina. O Segvig, você está dando o nome de pessoas, eu não posso repetir por um motivo óbvio, mas é outra bandeira importante para a gente falar mais. Viu? E o caminho disso, gente, é sempre aquela máxima, que é a educação. Quanto mais a gente estiver falando sobre isso, Segvig, quanto mais a gente estiver se pronunciando, quanto mais se posicionando, melhor fica tanto a situação de você conseguir ter um preço melhor. A bandeira dele, Felipe, é assim: eu tenho um bom serviço, um bom preço. Aí o meu vizinho lá não tem um nem tão bom e nem um preço tão bom. Mas como ele acaba dando propina, ele até citou o nome de um administrador aí, que vocês podem olhar, eu não posso ler, acabou levando 10% e fez o negócio. É difícil mesmo, amigo. O mercado condominial é uma coisa difícil. Eu tenho comentado que eu tive esse problema há muito tempo atrás, faz muito tempo que eu não tenho esse problema. Mas acredito que ainda tenha. Então, bora junto, falar mais nisso, deixar mais claro as propostas. E hoje já é muito menor, viu, o Segvig? Esse mercado já foi impossível de trabalhar sem ser dessa forma. Eu faz bastante tempo que não pego mais isso. Mas tenho certeza que tem. Não estou dizendo que não tem, não. Ele está dizendo aqui que tem muito. Vamos falar mais. Mas isso tem em todo o ramo, tá? Se você for trabalhar na área industrial, eu tenho alguns contratos na indústria também, né? A gente percebe e vê que o problema não é só do governo, né? Isso é da pessoa, né? Então, cada um quer levar vantagem de alguma forma, né? Mas, assim, eu, por prática, como eu
Aqui na região, como são poucas, né, perto de São Paulo, né, a gente a dimensão ela é assim, se aconteceu, se acontece aqui rapidamente ventilado, sabe, assim. Então essa é uma grande vantagem, sabe? Igual você falou, a troca de empresas, eu sempre acho isso muito, voltando nesse gancho, eu acho isso muito importante. A norma não fala sobre isso, mas eu até questionei uma das administradoras aqui, uma construtora aqui, por conta disso, que ela falou assim, olha só o que a norma fala. E o próprio registro, o CREA, né? Ele fala assim, você tem que fazer uma RT de projeto, tá? Então eu tenho que ter uma RT de projeto profissional, assinou. Uma RT do trabalho, tá? Quando o trabalho iniciar, né? Daquela responsabilidade técnica do projeto é um e do trabalho é outro. E eu tenho que gerar um laudo que é uma outra RT. Então só aí já estão envolvidas 3 RTs, no caso, se for uma empresa a prestar. E é engraçado porque você vê assim, a empresa que fez o projeto é uma, a empresa que executou é a mesma, e a que deu o laudo também é a mesma. Então, quer dizer, ela está, além de fazendo o projeto, ela não teve. Ela teve a chancelaria de quem executou, que é ela mesma, e ela ainda dá um laudo falando que o serviço dela e que o projeto dela é que está bom. Então, assim, o interessante, eu ainda falei com o construtor, falei, o interessante seria, pelo menos na fase final, lá no laudo, que é o último, você trazer um outro profissional para poder chancelar se aquilo realmente está de acordo. Entendeu? Então, às vezes fica parecendo, eu vou te falar, aquela venda que o Chaves fazia para o seu Madruga, que ele entregava os churros, ele mesmo pegava o dinheiro, e ele mesmo pegava os churros e pegava o dinheiro, virou isso, mas a norma em momento nenhum, ou o próprio conselho de classe em momento nenhum te questiona em relação a isso, entendeu? Então é importantíssimo você estar trocando, eu sempre digo assim, poxa, é bom, né, e tal, porque é rotativo, tá? O trabalho, ele é rotativo. Eu já cheguei a ter 280 condomínios num ano. E quando foi época de pandemia, tudo isso caía aí para 150 e ter que recuperá-los todos. Então, mas eles não ficaram sem prestador de serviço. Entendeu? Então, assim, tem muita gente boa na área também, e eu até faço questão de falar deles, eu curto os vídeos, dou os parabéns, porque eu acho que esse trabalho, principalmente da questão do para-raios, a questão do seguro, isso são trabalhos que você, pelo menos no meu caso, tá? É um trabalho de conscientização das pessoas da importância, tá? Às vezes a gente lida com um síndico aí que é advogado, tudo e tal, não sei o quê, mas ele não consegue dar a ênfase para essa questão da manutenção preventiva. Tá vindo chuva, eu preciso de me organizar, eu preciso de limpar minha calha lá em cima, porque ela vai entupir, vai entrar por baixo do telhado, vai inundar os apartamentos do último andar, enfim, vai acontecer. Se o síndico não tiver essa proatividade, não fizer, vai acontecer, entendeu? E não dá para ficar deixando na mão do acaso. Então, existe um checklistzinho que essas administradoras, elas todas, a maioria, todas elas estão preparadas para isso. Você vê que chega a determinada época do ano, eles começam, olha, preciso fazer manutenção disso, olha, agora é época de não sei o quê. Felipe, não me liga agora não, que eu estou envolvido com questão de incêndio agora. A questão do para-raio é outubro, é novembro, que é quando eu começo a bater. Agora não, me liga lá em novembro, aí não esquece não. Então, assim, a gente precisa de entender isso, entendeu? Então, é bacana a troca, tá? A troca eu sempre acho que ela é muito sadia no mercado. De novo, né, Felipe, o que a gente está fazendo aqui, viu, Segvig, importante mesmo que você está falando, isso é um fato, não é polêmica.
Precisamos falar, sim, sobre honestidade, precisamos falar, sim, sobre conteúdo, precisamos falar de concorrência saudável. E toda essa massa de informação está voltado ao condômino. A você que mora no condomínio, a você que ajuda o dia a dia, porque a gente sabe também que 90% de quem mora em condomínio está lá por segurança e normalmente é o principal bem da vida dele. Então é importante essa responsabilidade. Né? O Felipe começou falando sobre um caso que queimaram placa de elevadores. É muito caro trocar placa de elevador. Eu não sei quantas dezenas de vezes seria possível fazer a validação do sistema de para-raio com dinheiro que gastaria na placa de um elevador. Estou exagerando? É verdade. Nossa. Vamos colocar aí pelo menos 10 vezes. E acho que é mais, viu? Pelo menos. Pelo menos, tá? Aí. Mas eu vou te falar uma coisa bem legal de dizer o seguinte. Essa manutenção, né, que a própria empresa de elevadores, no caso, né, dos elevadores, essa manutenção, ela é obrigatória, né? Ela é obrigatória, senão você fecha o elevador, enfim, ninguém vai poder subir no elevador, ninguém pode utilizá-lo. No caso do para-raios, né, que a gente... Isso pelo Oi? Ele é uma coisa mais consolidada no mercado. Mas né? O para-raio não está em ordem e queimar o elevador, não pode? Sim, pode. E acontece, sim. Acontece, não é pouco, não, né? Então, quando a gente está falando do para-raio, até agora me recordei do DPS, do dispositivo de proteção de surtos. Por quê? Às vezes esse raio ele não está vindo de forma direta, ele não veio de forma direta da edificação. Ele foi trazido, vamos dizer assim, ou ele veio com uma má qualidade de fornecimento de energia da concessionária. Isso vai trazer o problema da queima dos equipamentos, principalmente, primeiro, os mais sensíveis, que é essa eletrônica fina, né, que está embarcada no caso dos elevadores. Mas no caso do sistema de câmeras, enfim, a gente vê de todo esse tipo de questionamento. Então, assim, quando a gente fala em SPDA, né, que a norma trata, assim, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA. Então, quando a gente fala desse sistema, a gente engloba esse método de proteção contra surto, que é o DPS, que é o Dispositivo de Proteção contra Surto. É um equipamento que fica lá na entrada de energia, ou no quadro de comando de todo o condomínio. Ele fica monitorando essa energia, a qualidade dessa energia. Né? Então, assim, se vier um pico de tensão muito alto, ele corta, joga para a terra, ele não deixa que isso adentre o condomínio. Então, e ele é item de norma. É importante dizer isso, que é obrigatório a utilização dele, assim como o DR também, né? Mas aí a gente está falando de proteção contra a vida mesmo, não só de equipamento. O DR, ele salva a vida das pessoas. É importante dizer isso. E não se morre mais de choque no país depois da instalação do DR. Ah, é? Né? Nas residências, sim. É um equipamento maravilhoso que todo mundo deveria ter, todos os condomínios deveriam ter para evitar choque nos zeladores, nas pessoas que fazem pequenas manutenções, pequenos reparos, entendeu? Às vezes num portão eletrônico, o cara tomar um choque, ele pode morrer? Pode, qualquer choque. Sim. E esse equipamento, ele, antes da pessoa tomar o choque, ele é um diferencial residual, que a gente chama, que ele pega, antes da pessoa tomar o choque, ele desarma a instalação.
Então, você não tem mais como tomar. Ah, quem tem criança em casa, então, que adora enfiar as coisinhas dentro da tomada, cara, salva vidas. É um equipamento salva-vidas, eu digo assim, que necessita ser mais divulgado, necessita mesmo, assim, da gente pegar mais no pé das construtoras, né, e tudo, te entregar já com isso pronto, que algumas burlam essa situação e entrega sem, tá? Então, assim, porque é norma, é obrigatório ter, tá? Então, esses sistemas, tanto o DPS quanto o DR, o DPS vai salvar equipamentos, tá? Ele vai salvar os equipamentos. E o DR vai salvar vidas. Então, são equipamentos baratos. A gente não está falando nada de caro, tá? A gente está falando de equipamentos baratos. De falar para você, sim, se você está no teu apartamento aí agora, você pode gastar com a instalação de todos esses equipamentos R$1.000. Olha só. Entendeu? E isso parcelado aí na loja, lá em 10 vezes no cartão. Você está salvando a vida da tua família e está salvando os seus equipamentos. Então, é um assunto, cara, que quando a gente fala, quando a gente conversa, as pessoas falam, pô, mas não toma choque mais. Não, não toma. Então, assim, acabou a questão de tomar choque, e até profissional aquele que chegava lá, não, precisa de desligar nada não, que aqui eu pego o fio na mão aqui, descasco. Imagina se ele toma um choque lá e ele vem a óbito dentro da tua casa. O que você vai explicar e para quem? Né? Gente, a gente acabou aí com uma situação bônus, como fala no marketing, né? Acabamos falando também de DR e DPS, que é outra coisa que vale uma live, viu, Felipe? Então, vocês que a gente está chegando no final, recebemos Felipe Leonardo da empresa Para-Raios, né? Para-Raio Engenharia. Falamos de muita coisa importante. Começamos com o gato e o urubu no telhado. 150 milhões. Você tem certeza desse número, Felipe? 150 milhões? Tem certeza sim. Tá lá no ELAT, ELAT, do INPE, tá? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente tem lá esses dados. É importante, é legal entrar lá, cara. Tem muita coisa, muita informação bacana. Tem informação em tempo real. Você abre a página lá, tá em tempo real, né? O que está acontecendo, onde está chovendo. Eu fico muito ligado nisso daí, porque para poder fazer a gente chama de monitoramento de risco, né, de determinadas áreas, a gente tem uma tabela que a gente chama de tabela cera única, que é utilizado para a gente saber se esse local cai muito raio ou pouco. Então a gente vai aí de 6 raios por quilômetro quadrado até 18, né? É uma tabelinha. Então, a gente pegar aqui, por exemplo, a nossa região aqui, onde eu moro, a gente vai estar com 14, no máximo de 18, a gente está com 14. Você pegar aí, dependendo, como São Paulo é enorme, né? Mas dependendo do local de São Paulo, aí você tem a 15 raios por quilômetro quadrado. Então, isso vai interferir em qual tipo de para-raio você vai escolher para a tua edificação. Será que foi escolhido o método correto para a tua edificação? Entendeu? Então, tem toda essa situação. Eu costumo falar e deixar essa pulguinha atrás da orelha dos nossos aí, amigos que estão assistindo, que vão assistir a live depois, né? Será que esse para-raio projetado para ir, ele foi realmente... Porque a gente tem hoje 3 modelos, né? Que são aceitos pela norma, fora alguns que o pessoal inventa aí. Então a gente tem o modelo Franklin, né, que a gente tem aquele método das ponteiras. A gente tem o modelo eletrogeométrico, que a gente chama, que é um para-raio, que são vários Franklins fazendo uma proteção. E a gente tem um outro, que é o gaiola de Faraday, que corre uma cordoalha ou pode ser uma barra chata de alumínio, né? Hoje a norma já especifica bem vários tipos de materiais, ou pode ser realmente como o cabo de cobre realmente hoje está muito caro, e a gente tem um problema do furto,
né? O pessoal não furta bastante aí as caixinhas de incêndio, né? Para poder levar os bicos de latão, né? Nos condomínios. Também estão furtando também, subindo até o topo dos prédios para furtar, no caso, os cabos de cobre que estão em cima. Então, tem que saber qual tipo que está aí, porque dependendo, se é até 12, é um tipo de para-raio para poder absorver isso. Se ele é acima de 12 a 15 é outro modelo. De 15 a 18 já é o outro modelo. Então, assim, a gente precisa... Não adianta você colocar o Fusquinha para andar naquela pista ali que não vai andar, tem que ser uma Ferrari. Tá? Aí o cara vai te vender aquele para-raio ali que não vai resolver, entendeu? Mas é bom mostrar isso na norma, eu faço questão. O pessoal até brinca comigo, fala assim, é o engenheiro de livrinho, eu sou mesmo. Eu carrego a norma debaixo do braço, e não conheço ela toda de cor, mas já li ela umas 3 vezes, tá? Para poder realmente trazer essa segurança, né? Igual assim, a gente falou aqui da questão do cabo de cobre, você fazer, por exemplo, uma modificação do projeto, em vez do cobre, você utilizar o condomínio, você já economizou mais de 50% no valor que o cara ia gastar de material. Mas só que só sabe isso quem lê a norma. Vou te pedir uma coisa, a gente tem um blog que é para ter esse tipo de informação relevante. Essa live, ela vira um texto e vai para o blog. Mas vamos falar de você disponibilizar um material para a gente pôr para a família Debate Síndico aí. Bom, gente. Bacana. Como sempre, foi muito rápido. Felipe Leonardo, da Para-Raios de Engenharia, com participação especial da Tempos Seguros com o Rodrigo e com o nosso amigo que não falou o nome, da VigSeg. Quero agradecer quem não falei ainda. Use Conexão, Miriam Ferreira, Aurélia Medeiros, Unifono, Tibasti Shower, Panotimonchi e Case Leme. Vocês que entraram depois, isso vai ficar gravado. Muito assunto importante. Falamos de norma, falamos do problema de seguro, falamos de queda de elevador. E ainda teve uma norma no final, ainda teve um bônus no final falando de DR e DPS. Você já deve ter passado por isso, viu, Felipe? Mas eu vou voltar, porque isso aqui foi instituído pelo Marcelo Braga. Isso aqui é uma lâmpada de Aladim. E eu vou pedir para que você faça 3 pedidos para o Aladim sobre esse nosso tema. Como é que o Aladim pode nos ajudar? E segue, Vicky. Eu já vou pedir para o Aladim para acabar com um pouquinho dessa história da corrupção. Mas diga você, Felipe. Eu vou entrar na questão do seguinte. Tenha como um braço direito, tá? Vou pedir ao Aladim aqui, desses 3 aí, de que todo gestor condominial, a gente tem muito hoje síndico, né, profissional, administradoras, né, muito competentes, brigando no mercado aí, palmo a palmo, né? Você vê que é um chão que realmente a gente tem seus problemas, mas é muito brigado, né? As pessoas, quem entra, eu costumo dizer, quem entra também não tem vontade de sair, não. É uma cachaça danada. Então eu peço assim, tenha sempre um consultor, né? Aquilo que a gente não precisa de ter obrigatoriedade, não, mas tenha um parceiro, tá? Uma pessoa da engenharia, aí, da elétrica, da civil, né? Que vai fazer, enfim, tenha sempre um parceiro do seu lado, um advogado que seja, ou qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão, tá? E o mercado tá aí, cara, eu vou te falar que há 10 anos atrás não tinha essa quantidade de profissionais hoje preparados para lidar com condomínio. Foi um mercado realmente que cresceu muito. E eu só tenho nesse aí muita saúde para nós, que nós possamos aí, agora vem a época das chuvas, que Deus nos abençoe aí que não vai ser fácil, vão ser chuvas cada vez mais violentas, e que
a gente esteja de acordo com as normas. Nós e as concessionárias de energia, né, e os nossos aí, representantes aí no Poder Executivo, Legislativo e no Judiciário, para nos proteger. Então, família, síndicos e síndicas, conte com a gente, porque o assunto é sério. Quando a gente começou a falar chuva igual a perigo, é e será cada dia mais. De novo, Felipe, obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado você, Valmor. Foi muito bom o bate-papo, viu? Pode me chamar sempre que você precisar. Você faz parte da lista de prioridade. A todos, Obrigado. quinta que vem, ó, aviãozinho aí do lado. Eu vi que tem um monte de gente que eu não conhecia. Vá lá no Instagram, tá aí atualizando todo dia. Até quinta, 18h30. Obrigado. Valeu.